Eu soube de uma história que você já estava no Fluminense quando foi para uma pelada no aterro e foi observado pelo olheiro do Fluminense. Exatamente. Aí eu já estava no juvenil, do Fluminense, o técnico era o Pinheiro. E aí, o olheiro dele era o irmão dele, chamava até de Gato. E aí, o que aconteceu? E o pessoal lá no aterro, né? Tinha o time lá do Ordem de Progresso, lá, ele tinha uma graninha, né? Eu jogava no juvenil do Fluminense, ganhava pouco. Aí vou faturar mais uma graninha. Aí eu fui disputar esse torneio, né? Jogando já no Fluminense, olha que loucura. Aí o Gato, né, chegou lá no clube e falou: Pinheiro, tem um goleiro lá no aterro que, pô, você devia trazer pra cá. Aí beleza, aí no jogo seguinte o Pinheiro foi lá ver. Era eu. Ele olhou pra mim: você é um brincalhão, me deixou suspenso um mês no Fluminense. Fui pra reserva. E aí, não esqueço até hoje, tinha um torneio lá em Cannes que a gente disputava, sempre o Fluminense ia. Uhum. Ele, poxa, me deixou de fora do torneio de Cannes. Eu falei: brincadeira, viu? Caramba! Mas o Pinheiro foi muito importante para mim. Poxa, E nesse começo você conviveu ali com o pessoal da máquina, né? Lógico. Aquele timaço. Como é que era isso? Eu era o quarto goleiro, imagina? É. Mas joguei na estreia do Rivelino. Pois é. Foi no sábado de carnaval, porque o Félix estava machucado e o Nielsen também machucado. Os 4 goleiros eram o Félix, o Roberto, o Nielsen e eu, que tinha subido dos juniores. E entrei no lugar do Jorge Vitória, que foi por Vitória da Bahia. Então eu era o quarto goleiro. Mas aí, com essas 2 baixas, eu fui para o banco. O Paulo Emílio, que era o treinador, me levou para o banco. O Roberto jogou e eu entrei no segundo tempo. Aí eu falei: brincadeira, sábado de carnaval, estreia do Rivelino contra o Corinthians, e aí foi minha estreia também no profissional do Fluminense. A gente recebeu aqui no estúdio o Edinho, que está morando em Minas, né? E ele também jogou nessa partida, acho que foi estreia dele também. Também, nós subimos dos juniores para o profissional, para completar lá a máquina, né? Imagina. Eu tive com o Edinho há pouco tempo. O Edinho esteve em Guarapari. O Edinho tá meio maluco, sabia? O Edinho... Não, ele é um dos diretores do Tombense. Né? Isso. E aí eles vieram de bicicleta, um grupo lá dos malucos lá de Minas, vieram de bicicleta lá de Tombos, né? De Tombos, lá da onde que ele é, Faria Lemos, onde que ele tá morando, até Guarapari, de bicicleta. Foram e voltaram de carro, né? Obviamente. Isso dá o quê? Eu falei: vem cá. 300 quilômetros. Isso, eu falei: rapaz, você já não jogou tudo que você tinha direito? Não, Paulinho, agora essa bicicleta é brincadeira, muito boa. Então tá nesse grupo. Então cada um tá seguindo o seu caminho, né? Você sabe que o Edinho, ele era garoto ainda e o primeiro prêmio que ele ganhou como jogador foi uma bicicleta. É mesmo? No juvenil ainda, ele jogando de zagueiro ganhou um prêmio como uma bicicleta. Agora foi quando ele foi virar zagueiro, né? Foi quando ele virou zagueiro. O primeiro jogo zagueiro dele como zagueiro, inclusive. Isso aí. Nós fomos contemporâneos, né? No juvenil lá do Fluminense. Nós passamos a nossa juventude toda dentro do Fluminense. Eu estou aqui imaginando você trocou Cannes pelo aterro. Impressionante isso. Brincadeira, mas você sabe como é que é a fase de relação? Qualquer cenzinho era bom, né? Não, e você acabou recebendo o dinheiro do Ordem e Progresso? Lógico, eu disputei o campeonato, né? Ah, tá bom. A gente vai falar do beach soccer daqui a pouco, mas nessa época de juvenil, júnior, o Edinho nunca quis levar você pra praia? Ainda garoto? Não, eu batia pelada. Eu morava em Botafogo, na praia de Botafogo. E batia só pelada, né? Tinha um time lá de Botafogo que era o praiano, mas eu não jogava não. Mas batia pelada, ficava na areia, ficava lá brincando com a rapaziada. Tinha uma pelada aos sábados, quando eu não estava jogando, obviamente, né? Que a gente batia pelada de 11, era aquela de 11 mesmo, né? Campão, mas os campeonatos de areia eu acompanhava, mas eu não cheguei a jogar não. Vamos falar da máquina? Vamos falar da máquina. Você e Rivelino, você e Félix. Brincadeira, Quintino, rapaz. Caju. Mário Sérgio.
Treinos das paineiras. Tomou tiro do Mário Sérgio? Pô, o Mário, a gente descia, tinha as combis, né? A gente subia e descia nas combis do Fluminense. O Mário tirava a camisa, botava a camisa no rosto do motorista da Kombi. Vamos parar agora! Cada um que vem aqui conta uma história. Ele já deu tiro na Kombi da frente, já furou o pneu, o outro pegava carona para subir A gente teve Você corria ou você pegava carona na Kombi? Não, eu tinha corrido. Um menino, né, tava procurando meu espaço, não queria nem saber, queria correr mesmo. Mas tinha muita gente que pegava carona mesmo. Mas o Mário, rapaz, teve um lance com ele, a gente treinava lá na Escola de Educação Física do Exército, né? E aí eu tinha um Fusquinha azulzinho, né? E ele tinha uma cara, não sei o quê, né? E aí eu cheguei, tinha uma vaga, eu entrei e botei. Ele, ô menino, sai daí que essa vaga é minha. Falei, ô Mário, que isso, pô, brincadeira, eu cheguei primeiro, vou voltar, né? Tira aí, senão eu vou bater no seu carro, hein? Falei, Mário, brincadeira, ele engatou a primeira. Eu fiquei olhando meu Fusquinha, falei, brincadeira. Bateu? Bateu no carro, pagou o conserto, mas bateu no meu carro, falei, brincadeira. Tem outras também que ele era brincadeira, tinha uma boate lá aí no Rio, na época era New York City, sim, lá em Ipanema. Você lembra disso, Bocaé? Edinho frequentava também. Não, a galera toda do Fluminense era lá, o dono era tricolor doente, a gente tinha acesso livre, né? Aí o Mário, um dia saindo da boate, falei, pô, Mário, me dá uma carona aí, tá? Eu fui de carona com ele, né? Ele, Paulinho, vamos ver se a gente tá com sorte. Aí vocês sabem, ele é Barão da Torre, né? Pegou a Barão da Torre, não parou em nenhum cruzamento. Isso de madrugada. Ele falou pra mim, vamos ver se a gente tá com sorte. Eu falei, eu só desci assim no banco. Sinal verde ou vermelho estavam todos abertos. Brincadeira, coitado, mano. Deus o tenha, mas, poxa, grande figura. É bom, e a gente batia pelada também no final do ano. A gente tinha um time chamado Gera Show. Me lembro. Gera Show é em homenagem ao Geraldo, do Flamengo, né? O time não era muito bom, não, sabe? Jogava Carlos Alberto Torres, eu jogava Nelinho, jogava Paulo César, PC, jogava Pintinho, Zico. Fraco. Time fraco, Sérgio, né? Só esse time. A gente jogava no Monte Líbano, jogava no Caiçaras, a gente viajava para Salvador nas férias, jogava lá na ABB. Pô, foi super legal. Você era supersticioso. Sempre fui e continuo sendo. Continua sendo? Lógico, claro, pô. Qual é a superstição do momento? Você para de jogar, não, é a mesma que de quando eu jogava. Tá dura, eu tenho que começar tudo pelo pé esquerdo, depois passo o pé direito, a meia de um lado, começa pelo um lado, começa pelo outro, não passo embaixo de escada, não pego o saleiro na mão de ninguém. Enfim, essas são uma delas, né? Mas você sempre teve ou começou depois do Botafogo? Não, sempre tive. No Botafogo, eu era o último a sair do ônibus, né? Aí tem uma história legal, num jogo no Maracanã, o pessoal, eu sempre o último, todo mundo saía, eu ficava esperando e era o último a sair do ônibus. Aí o pessoal, para brincar comigo, né, se esconderam, né? Se esconderam embaixo do banco. E aí eu pensei, pô, sou o último, saí. Aí todo mundo, lá não é mais o último, aí perdemos o jogo. Depois disso, ninguém nunca mais brincou comigo. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando você subiu para o profissional, eu ouvi você numa entrevista dizer que nunca mais o seu pai, o seu Osmar, assistiu aos jogos. Segundo você, porque ele era nervoso. Lógico. Ou era superstição? Não, eu tinha problema, porque na época que eu jogava no Aterro, o pessoal falava, aquele goleiro frangueiro, falhou, tudo mais, ele queria brigar com os caras. Aí eu falei, poxa, ele vai imagina, no Maracanã, eu jogando, preocupado com ele lá, porque se um cara falasse que eu era frangueiro, ele ia querer brigar com o cara, né? Filho único, sabe como é que é, né? O pai, paizão, né? Melhor do mundo. Aí eu falei, pai, não vai a jogo nenhum, porque eu preciso ter tranquilidade para jogar.
E coitado, tanto ele quanto minha mãe não iam em jogo nenhum meu, ficava no radinho. Na época era radinho, né? Ficava no radinho. E ele... A minha esposa é a mesma coisa. Minha esposa não vai a jogo meu, não. Não deixo. E qual o time do seu pai? Na época não ia, né? Agora pode ir à vontade. Até na pelada. E qual era o time do seu pai? Meu pai era Vasco, vascaíno doente. E aí você vai parar no Fluminense e faz sucesso no Botafogo. Isso aí. Mas foi campeão no Vasco. Quando eu fui jogar no Vasco, ele falou, Paulinho, graças a Deus agora eu vou poder torcer pelo meu time. Bom, mas primeiro o Fluminense. Era muito legal. Você ganha passe livre. Por quê? Porque eu era o quarto goleiro. O Parreira era o treinador. E aí, quarto goleiro, não tinha nada. Aí surgiu o CSA precisando de um goleiro. Aí o Pinheiro me convenceu. Pô, Paulinho, vai lá, pô, é bom que você vai jogar. Aqui você tá sem jogar e tudo mais, vai lá jogar. Fui eu lá para Maceió. Imagina, 20 anos, fui para Maceió, jogar no CSA, fiquei 9 meses lá. Aí quando eu voltei, eu falei, cheio de expectativa. Não, agora estou mais experiente, joguei e tudo mais. Só que aí na época tinha acabado o campeonato e o Paulo Goulart, que era o contemporâneo meu também, ele tinha subido. E tinha ocupado a minha posição como quarto goleiro do Fluminense. Aí não tinha mais espaço para mim. Aí o José de Almeida chegou para mim, ó, a gente vai dispensar você, porque já tem o Paulo Goulart e tudo mais, então a gente vai te dar o passe livre para você seguir seu rumo. E na época eu fazia a faculdade, pô, fiquei triste a beça, né? O mundo desmoronou para mim, falei, poxa, cheio de expectativa, né? E aí eu falei, eu já fazia faculdade na época, eu falei, vou parar de jogar, não quero saber não, vou continuar minha faculdade e ficar o futebol. O Félix chegou para mim, Paulinho, você não vai parar não, você vai continuar porque você tem potencial. Aí falou para mim, olha, o Volta Redonda, o Félix estava parando de jogar, não sei se vocês se lembram. Sim. Isso já era final de 76, já início de 77. O Volta Redonda está querendo me contratar, mas eu não vou para lá não, eu vou indicar você. Aí você vai lá pro meu lugar, tá bom? Falei, tá bom, vou tentar, né, mais uma vez. Então, Volta Redonda, vou pra lá pra jogar, pelo menos. Foi minha salvação, e graças ao Félix eu não parei de jogar, cara. Impressionante. E ao Volta Redonda. Exatamente, fui pro Volta Redonda, aí depois do Volta Redonda fui pro Americano, e aí com as boas atuações, aí o Botafogo... E aí, por incrível que pareça, fui pro Americano. Tô pulando... Não, vamos adiante. Pode contar. Aí Volta Redonda, tudo mais, aí fui pro Americano, porque o técnico do Americano era o Pinheiro me levou pro Americano, aí jogando no Americano, jogando bem, poxa, ganhamos do Flamengo, ganhamos do Botafogo. Aí um dia, depois do jogo contra o Botafogo, o Leandro foi lá no vestiário, o Botafogo tá querendo te contratar. E o passe continuava meu, era passe livre na época, né? Eu falei, opa, beleza, tranquilo, podemos conversar. E aí eu conversei, acertei as bases lá com o Botafogo, mas tinha que continuar no Americano até o final do ano. Mas já estava palavrado com o Botafogo. E ao mesmo tempo, o Fluminense quis me contratar de novo, cara. Eita. De volta. O que eu fiz? A mesma proposta que eu fiz para o Botafogo, eu fiz para o Fluminense. A mesma proposta, vendendo meu passe. Né? Eles tinham me dado passe, agora tinha que comprar se me quisesse. Aí o Fluminense quis parcelar e o Botafogo me pagou à vista. Por isso que eu fui pro Botafogo. Foi minha salvação. Mas antes de ir, a gente pesquisa sobre sua vida, inclusive os podres. Teve um jogo Americano e Botafogo em que você fez um acordo com o Gil não queria fazer gol em você. Como é que é isso? Parceiro serve para isso, né? O Gil era... Você conhecia o Gil do Fluminense, da máquina? Da época do Fluminense, que a gente saía junto sempre. Saía eu, o Pintinho, o Gil, a gente sempre saindo junto. Ia pro samba, tal, enfim. A gente curtia. Então era aquela amizade mesmo, né? E aí eles sempre torcendo por mim, né? Para eu dar a volta por cima e tudo mais, porque sabiam das minhas qualidades. E aí, jogo no Maracanã, Botafogo e Americano. Já estava 3-0 o jogo. Aí lançaram, né? No Botafogo, ele no Botafogo, lançaram uma bola para ele, comprida. E aí ele falou, sai do gol, Paulinho, sai do gol. Ele
puxando o freio de mão, né? Pra não chegar. Aí chegamos, trombamos, ele não fez o gol, né? A torcida deu uma vaia nele, coitado. Mas parceiro é parceiro, né? Aí depois a gente voltou a jogar junto no Botafogo. E uma trombada com o Búfalo Júnior deve ser fácil, né? Pô, brincadeira, cabeção não é fácil, não. Ele tá em Maricá agora, né? Tá em Maricá. E a tua estreia no Botafogo, como é que foi? Minha estreia, eu entrei um jogo no intervalo, um jogo contra o Volta Redonda, que na realidade essa teria sido minha estreia. Mas a minha estreia oficial mesmo foi no Campeonato Brasileiro contra o Remo, lá no Mangueirão. Nós ganhamos de 3-0, foi minha estreia no Botafogo. Mas eu cheguei a jogar antes contra o Volta Redonda, aqueles jogos treinos que a gente faz na pré-temporada, né? Uhum. Então, entrei no segundo tempo. O Borrachinha era ainda o goleiro do Botafogo, eu entrei no lugar dele no segundo tempo. E no Maracanã, pelo Botafogo? No Maracanã, pelo Botafogo, não lembro qual foi o jogo, não. Mas o Paulo Amaral era o treinador. Você, pelo Fluminense, jogou, no caso, pela Máquina. Isso, joguei em 75, isso. E aí, depois teve outros jogos pelo Fluminense no Maracanã? Ou só voltou a jogar pelo... Ah, mas aí jogou pelo Volta Redonda, pelo Americano, né? Isso. Aí joguei direto, era toda hora. Na época, tanto Volta Redonda como Americano, a gente fazia frente. Os times, na época, eram muito bons. E eu peguei o Flamengo nessa época toda, né, irmão? Agora... A bola estava toda hora lá na área, eu deitava e rolava. Né? Supersticioso chega no Botafogo. Isso. Pô, tava em casa, né? Era tudo que eu queria. Voltando, né? Eu falei, puxa vida, né? minha primeira coisa, né? Mas o Americano foi importante para mim, porque, como eu falei, lá no Fluminense eu estava fazendo faculdade. E lá em Campos, eu transferi minha faculdade para lá. E aí era uma coisa boa, porque o que eu vou fazer em Campos à noite, na época? O pessoal ia para barzinho e tudo, mas eu falei, não é minha praia isso não, eu ia para a faculdade à noite. Foi super legal isso para mim, para minha vida foi importante. Relacionamento com o pessoal e tudo mais, e tendo uma vida mais regrada, né, para ser profissional na concepção da palavra. E aí, enfim, aí eu fui bem, legal, e o time era certinho, né? E como eu falei, a bola estava toda hora lá no gol. E aí a gente, bem fisicamente, né? Chamava a atenção do pessoal. Não? Você está no carro parado no estacionamento, mas essa poltrona aí é a 21? Essa poltrona é? É a 21? 21 não sei, porque o carro é a BID, pode falar. A marca falei não, já. Porque não era a poltrona 21, a do ônibus? Ah, da seleção, em qualquer... Às vezes eu tenho que viajar aqui na pelada, a gente vai fazer pelada fora aqui de Vitória. Minha poltrona é 21, meu amigo, não tem essa Até não. hoje? Até hoje. É na janela ou no corredor? Eu sou Não, janela, eu sou supersticioso, rapaz, sempre fui. Não tem jeito, não. Você falou aí que você pegou aquela geração toda ali de Flamengo, de Fluminense da década de 80. Quem era o pior, assim, de tu encarar, assim, o atacante que ele vinha e você já ficava preocupado? Galera, olha só. Na minha época, eu jogava contra o América, tinha o Luizinho que batia falta como ninguém. Aí ia pro Flamengo, tinha Zico, tinha Júnior, Adão também batia falta, tudo mais. No Vasco tinha Roberto Dinamite. Ia pro Fluminense, tinha aqueles caras que também batiam falta, né? E aí eu falei, era só jogo duro, só pegava a pedreira mesmo. E o Flamengo, o Zico mesmo até hoje fala que um dos gols mais bonitos que ele fez foi com o Flamengo e Volta Redonda. Lá em Volta Redonda, que ele pegou de fora da área. Não é por nada não, não era tão fácil fazer gol em mim não, era meio abusado mesmo. Mas aí esse gol do Zico, o Zico fala até hoje, foi um golaço que ele fez, e foi mesmo. Mas eu só pegava a pedreira. E você conseguia repetir o uniforme? Não, o uniforme era meu, eu que usava, eu que comprava. Mas não tinha a história tudo. De repetir quando jogava bem, quando ganhava? Era o mesmo uniforme sempre. Só tinha um? Não, eu tinha... nas viagens que eu fazia posterior, eu comprava umas camisas diferentes. Em vez de comprar camisa de goleiro, eu comprava aquelas camisas dos times, sem marca, sem nada, né? Sem número, sem nada. Então eram as camisas diferentes. Aí eu trazia, mandava botar o número, mandava botar o escudo
E eu levava para casa. Eu sempre cuidei do meu material todo, né? Eu que levava para casa e tudo mais. E aí gostava. Óbvio, quando começava a jogava de camisa azul. Aí ia, ganhava. Perdia. Opa, essa azul já não está servindo mais. Aí partia para uma verde. Vamos lá, verde. Aí perdia. Opa, ou perdia, mas podia perder eu jogando bem, aí eu continuava com ela. Mas se tivesse uma falhazinha e tudo mais, essa não vou mais não. Eu achei curioso, porque o Raul Plasma veio aqui, já participou conosco, e ele revelou que na final do Brasileirão de 80, ele foi campeão com o Flamengo usando a camisa da Holanda. Foi. Que ele trouxe sem o escudo, ele comprou a camisa da seleção e botou. A camisa não tem nem o escudo do Flamengo, eu acho. Então você jogou com vários uniformes aí, né? Exatamente, também a mesma coisa. Eu usava a camisa, principalmente da Europa, eu trazia um monte de camisa. Antes de eu começar a viajar bastante nos times principais, mas na época de Volta Redonda americana, que a gente não viajava, quem trazia para mim eram as comissárias, né? As comissárias de bordo. Eu pedi. E como era esse contato? Não, poxa, a gente conhecia as pessoas, tá? O pessoal, viajava muito, né? Acabava conhecendo aqui e ali. Você falou do Flamengo e do Maracanã. Foi contra o Flamengo a sua grande atuação no Maracanã? Foi. Primeiro pelo... Qual foi o jogo, você lembra? Eu lembro Volta Redonda foi contra o Vasco. Foi Volta Redonda, Americano e Flamengo. O Americano ganhou de 1-0. Quando nós chegamos na volta em Campos, o pessoal lá, os torcedores levaram bolo para mim e tudo mais. Esse dia estava impossível, aquele dia que dá tudo certo. Bola bate em tudo que é lugar e a bola não entra. Imagina. E o Tele estava lá. Isso foi em 1979. Não, eu estava jogando no Americano ainda. Ah, tá. Isso foi o grande jogo. Mas no Botafogo, eu lembro em 80, quando a gente voltou da excursão que nós fizemos, uma excursão, foi para o Canadá, foi para o México, e depois Aruba, Curaçao, e aí começou a Taça Guanabara. Amigo, eu voltei, mas voltei pegando tudo. O pessoal já estava até... O Carlos Imperial era o diretor, já estava querendo queimar meu filme, porque estavam falando, o goleiro baixinho e tudo mais, não está rendendo. Eu voltei, rapaz, dessa excursão, mas pegando tudo. E aí jogo contra o Vasco, depois contra o Fluminense, contra o Flamengo. E aí que eu comecei a deslanchar mesmo no Botafogo. Mas eu tive grandes atuações, mas maior atuação mesmo, sempre foi contra o Vasco. Não sei porquê, eu contra o Vasco eu já fiz as grandes campanhas mesmo, tanto no Volta Redonda, no Americano. Agora, pegar esses times todos que você disse que eram maravilhosos dessa época, Vasco, Flamengo, Fluminense, foi bom, né? Porque acabou te botando na vitrine e te levando para a seleção, né? Foi o que me ajudou. Eu sempre falo isso, eu agradeço sempre. Eu sempre agradeço isso, porque no Volta Redonda e no Americano, a bola estava toda hora ali na área. E no Botafogo, o Botafogo não ganhava título há um bom tempo. Então era carente disso. Então, queira ou não queira, os outros times eram melhores que o Botafogo. O Vasco era melhor que o Botafogo, o Fluminense também, o Flamengo também. E a bola também acabava sempre também rodando ali na área o tempo todo, né? Então, isso me ajudou bastante. Dava mais visibilidade, né? Mesmo. Isso, porque o goleiro, se você está bem fisicamente, tecnicamente, legal, e a bola está toda hora na sua área, você está quente no jogo. Então, você vai ganhando confiança e vai seguindo. Né? Papai Joel já era esse folclore do futebol? Não, figuraça, rapaz, figuraça eles. Eu peguei Joel como zagueiro ainda, né? Ele, depois do Vasco, e depois ele foi jogando no América de Natal, eu peguei ele jogando ainda. E aí eu brigava eu e a Cássio, né? E ele botou a Cássio como titular, né? Falei, pô, João, você quer me derrubar, cara? Tô mais velhinho, deixa eu jogar e tudo mais. Menino, calma, segura, sua hora vai chegar. E aí eu toda hora falava, Joel, e aí, Joel? Calma, sua hora vai chegar. Não chegou nunca. Aí eu acabou o contrato, saí do Vasco e voltei pro América.
Aí no América fui em 87, aí veio a famosa, lembra do módulo amarelo, módulo, a divisão, aí o América não quis disputar, porque achava que, porque tinha feito uma grande campanha em 86, isso. O América no Ficou Campeonato Brasileiro, lugar. acho que foi terceiro colocado, se não me engano. Isso. E aí botaram ele no módulo amarelo, né, no módulo que seria a segunda divisão. Aí o pessoal não quis, aí a gente ficou sem jogar nada. E aí já fomos viajar, saímos viajando e tudo mais. E aí foi ruim, né? Ali foi a derrocada do América. Exatamente, foi ladeira abaixo. E aí, em 88, eu acabei quebrando o dedo, falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha me formado, eu falei, poxa, eu vou tratar da minha vida. Chega de futebol, não quero saber mais de futebol. Aí pedi para encerrar, me despedi ali no América, 88. Falei, vou para Vitória, apareceu aqui, tinha que vir trabalhar aqui nas nossas empresas, né? Falei, poxa, vou virar a página, vou começar uma outra vida. Cheguei aqui, aí me chamaram para trabalhar na antiga TV Capixaba aqui, que era da Rede Bandeirantes. Aí fui eu treinar, o Luciano do Vale ficou sabendo, me chamou para a seleção de Master. Aí voltei tudo. E tanto é que na época, logo que eu vim para cá, eu ficava aqui durante a semana e final de semana eu voltava para o Rio, que a família continuou no Rio, né? Ficava toda semana, final de semana no Rio e durante a semana aqui. Aí quando eu comecei a jogar na seleção de Master, a gente jogava todo domingo. Foi quando a gente decidiu, eu vim de vez para cá, para Vitória. Falei, porque, Pepe, é o seguinte, eu durante a semana estou lá em Vitória. No final de semana eu estou viajando com a seleção de Master para todos os lugares. A gente não vai mais se ver. Vamos dar um jeito nisso, né? Aí ela, meia contra gosto, veio para cá. Aí a gente foi a vida. Aí tudo bem, seleção de Master, tal. Aí certo dia me liga o Júnior e o Cláudio Adão. Paulinho, e aí, o que você tá fazendo? Falei, eu tô aqui, cara. Qual é a parada? Ó, a gente vai fazer um joguinho aqui de futebol de areia, chamado Beach Soccer, que a gente vai fazer experimental. TV Globo vai transmitir, e a gente tá juntando aqui. Tá afim não de vir? Falei, pô, agora, vou sim, claro. E aí começou o futebol de areia, irmão. E aí você vira ex-campeão do mundo. Aí tudo que eu não ganhei no Botafogo, em lugar nenhum, ganhei na seleção de futebol de areia. Mas era outro futebol, eu acompanhei, eu tava lá. Tinha Júnior, tinha Edinho. Sim, o time era Júnior, Edinho. Brincadeira. Paulo Sérgio, Zico, Cláudio Adão. A gente não, e botava, quando a gente cansava, botava molecada. Neném, Benjamin, Neném, Magal. Brincadeira. Eu encontrei o Neném ontem. No showball, cabelo branquinho. No showball, virou vovô. Jogando, isso aí. Virou um vovô, Neném. Neném há muito tempo. Tá, mas aí, o que a gente viajou, a gente já tinha viajado bastante, né? Eu com a seleção, com os clubes. Mas com o beach soccer, amigo, eu conheci todos os continentes. Até lugar que eu não conhecia. Japão, então, era toda hora. E é beleza, o que tinha de milha, mas depois era brincadeira. Com o Zico no time, toda hora tinha torneio no Japão, aí ia pro Japão, apareceu um torneio na Europa, a gente ia pra Europa, da Europa voltava pro Japão, pô, foi brincadeira. Colecionou título, né? Poxa, o passaporte então, cheio de carimbo. Você falou de Zico, falou de Júnior, queria voltar um pouquinho e falar da Copa de 82, né? Poxa, como é que foi isso? A preparação e depois a própria Copa. Nossa, foi meu ápice mesmo, realmente, né? 81 foi quando eu fui convocado pela primeira vez, o Tele me convocou, aí fui eu e o Valdir para a gente fazer a excursão à Europa, a gente jogou contra a Inglaterra, contra a França e contra a Alemanha. O Valdir jogou contra a Inglaterra, ganhamos de 1-0 lá em Wembley. Eu joguei contra a França, foi minha estreia na seleção brasileira, nós ganhamos de 3-1 no Parque dos Príncipes, contra a França. França com Tressó, Tiganá, Girez, enfim, Rocheteau, time a poucos, Platini. E aí, depois contra a Alemanha, nós ganhamos de 2-1 lá em Stuttgart, o Valdir defendendo. Então aí a gente ganhou a posição para a Copa do Mundo.
E na época, o Brasil já tinha classificado nas eliminatórias, a gente jogava todo mês. Então era super legal. Com o Tele, a gente fez um ambiente muito bom. E a seleção era muito boa, cara. A seleção de 82 é muito boa. O único detalhe, o senão, em 82, a gente perdeu um jogo que a gente normalmente não perderia. Se a gente jogasse... Tanto é que a gente jogou depois com eles e ganhamos de 9-1 na despedida do Júnior lá em Pescara. Mas foi um jogo que nós cometemos muitos erros. Nos outros anteriores, a gente às vezes cometia um erro, mas a qualidade era tão boa que a gente ganhava. Mas contra a Itália jogou no nosso erro. Tinha um time bom, tudo mais, mas eles jogaram no nosso erro e ganharam um jogo que foi dali eles foram campeões. Mas esse jogo ficou marcado bastante. E o Brasil jogava pelo empate. Jogava pelo empate. A gente teve classificado com 2-2 do Falcão, a gente estava classificado, né? E se a gente passasse pela Itália, a gente seria campeão, com certeza. O time era muito bom. O detalhe é que a gente sempre fala isso. A seleção de 81 e até o 82, o Falcão ainda não estava. Então, o meio de campo era formado mesmo. O Paulo Isidoro jogava na direita, protegia o Leandro. Mas na Copa do Mundo ficou quadrado, com Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. E ficamos sem jogada ali pela direita. E aí, sem nenhuma proteção para o Leandro. E isso dificultou. A gente ficou meio capenga. E foi... O time da Copa do Mundo não era o mesmo time que a gente vinha sempre jogando. Por quê? Porque o Falcão acabou entrando, lógico, ele tinha que jogar de alguma forma. Esse detalhe pode ter atrapalhado a gente também. Mas até porque era um jogo mais pegado, esse jogo da Itália, né? O jogo contra a Itália, eles estudaram muito a gente. Eles jogaram estilo italiano mesmo, marcando, fazendo o jogo fechado e jogando o nosso erro. Nós cometemos 3 erros e foram os 3 gols da Itália, infelizmente. Agora, também houve o erro na escalação, né? Ninguém vai admitir, mas pode ter acontecido. Esse detalhe, com certeza, porque o Leandro ficou desprotegido. O Paulo Isidoro fechava ali o meio de campo, que era o jogador, era a ponta direita, mas ele fechava, compunha o meio de campo e dava proteção ao Leandro. E o Paulo Isidoro chegou a entrar no jogo, mas entrou no lugar do Serginho. Isso, justamente. De certa forma, desguarnece o ataque também. Sim. E tem esse detalhe também, porque o titular era o Careca. Uma semana antes ele teve a distensão. A gente estava treinando e ele teve uma distensão. E o Careca se adaptava muito mais ao time, porque era jogador mais técnico do que o Serginho. Serginho, um ótimo centroavante, finalizador. Mas pelo estilo da seleção brasileira, o Careca se adaptava mais, né? Mas eu ainda, com todo respeito à Copa do Mundo de 82, mas eu acho o time de 81, que a gente fez a excursão, melhor que o de 82. O time de 81 só tinha 2 mudanças. Tudo bem, eu mudaria. O lateral direito era o Edevaldo, isso. Depois que entrou o Leandro. Mas o time era o que jogava na excursão. Eu, né, no caso, contra a França. Eu, Edevaldo, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Zico e Sócrates. Paulo Isidoro, Reinaldo e Éder. É verdade. Timaço. Reinaldo era brincadeira, né, meu? É verdade. O Edivaldo comentou aqui que ele se lesionou e aí ele acabou perdendo a posição depois para a chegada do Leandro. Mas com todo respeito ao Edevaldo, ao Sarará, meu companheiro de Fluminense e tudo mais, o Leandro jogava mais, né? Só voltando um pouquinho à fita, contra a França, foi o gol 500 do Zico. Isso. E foi onde que o Pelé recebeu a estatueta de atleta do século. E você se encontrou com ele. Lógico, eu estava me aquecendo, né? Aí ele desceu com a estatueta, né? Estatueta grande, aberta, eu todo preocupado, né? Minha estreia na seleção e tudo mais. Ele passa por mim e fala assim, ô meninos, vai tremer não, hein? Aí que eu tremi mesmo, eu falei, vem cá, vamos falando isso comigo e tudo mais, mas deu tudo certo. Do beach soccer, tem uma história boa para contar. Das muitas viagens. Tem. Tem, pô. Tem com a garotada, então, brincadeira. Teve uma, a gente tava... Pode falar, não? Pode. Você que vai falar ou sou eu que vou falar? Não, porque pode... você acompanha também, né? Não, pode contar.
Não, tem uma. A gente estava no Japão, lá em Tóquio. A gente tinha jogado, disputado um torneio e a gente ia viajar. Ia viajar para o interior. E a gente tinha recebido o cachê. Na época lá a gente recebia tudo cash, né? E aí, quer dizer, a gente tinha, o Júnior tinha, né? Cada ia, dependendo da posição, o pessoal ganhava mais ou menos, enfim. E aí, a gente foi para um shopping e eu lembro que a gente tinha recebido o cachê e a gente estava tudo lá no shopping, todo mundo com a grana, né? Que tinha recebido o cachê. O Júnior estava com uma pochete com todo o dinheiro dele ali dentro. Aí a gente estava andando, aí o maluco chegou, bom, Magal, segura aí minha pochete que eu vou ali com o Paulinho, daqui a pouco a gente volta. Beleza. Aí demos a volta, tudo mais, o Magal, que a gente usava os meninos para guardar nessas coisas, né? A gente tinha passado por isso, então a gente fazia isso também. E aí a gente deu a volta no shopping e tal, beleza, lá, tá, pô, vamos embora que tá na hora da gente ir. Aí a gente vai entrando no ônibus, aí o Júnior olha pro Magal, Magal, cadê minha pochete? Pô, o Magal tinha esquecido a pochete, sabe aonde? No banco, dentro do shopping, no banco, com toda a grana do Júnior, cara, não é brincadeira, bota dólar nesse negócio aí. Cara, a gente saiu voado, procurando tudo mais. Quando a gente olhou, rapaz, ali a boca era tipo praça de alimentação, a pochete ali quietinha, certinha, rapaz. Aí que a gente fala, lá no Japão, se você perde o negócio ou se pensa que roubaram, pelo contrário, você acaba arrumando outra coisa, porque os caras não mexem em nada que não são deles. Impressionante isso, cara. E o Magal escapou, aí, né? Ó, não é brincadeira não, eu devia ter, ó, uns 25, 30 mil dólares, mais ou menos, na pochete. Primeiro que o maluco do Júnior dá na mão do Magal, né? E o Magal mais maluco ainda de ter deixado ali e saiu voado. Imagina. O Magal suava. O Magal suava. E eu olhava pro Júnior, pô, Léo Júnior, tá vendo, meu filho? Brincadeira. Falei, olha, você tem que chegar agora, rezar para todos os santos, porque eles te protegeram e protegeram muito. Pega o ônibus e vai lá para Aparecida rezar. Né? Aliás, nesse dia você foi na poltrona 21 também? Também, não, eu só andava na poltrona 21. Que loucura isso. O Roberto era lá na frente e eu ia atrás. Era atrás do Roberto? Sempre gostei da 21, sempre. Assim, do nada, assim, numerologia, não fiz nada disso. 21 é legal. Beleza, sentei uma vez, joguei bem, usando sempre ela. Sempre assim mesmo. Você trabalhou com o Nielsen no Fluminense. Isso. Depois ele Somos companheiros, meu parceiro. Depois ele te levou para o Vasco, foi seu treinador, tal. Isso. Né? Ele foi pro Botafogo também, jogou comigo lá no Botafogo. Eu levei ele pro Botafogo. Precisava de um goleiro. Em qual desses clubes vocês capotaram com o carro? No Fluminense, comemoração do título do Fluminense, da máquina. 75? 75, isso aí. Como foi? Na época eu era noivo. Não da Pepenha, era de uma outra menina. Eu era noivo, moleque ainda noivo, imagina. Aí, poxa, eu falei com ela, fui pro Maracanã com o pessoal, né? Pra assistir o jogo, aí fomos campeões, tudo mais, tal. E aí, quando a gente chegou lá nas Laranjeiras, vamos comemorar, o Chimbica, pessoal, vamos comemorar todo mundo, todos os jogadores. Aí cada um pegou seu carro e fomos. Aí a gente começou lá na Barra. Tinha um bar, não sei se ainda tem o Cavaco, se tem ainda esse bar. Começamos nesse barzinho, aí viemos passando por todos os bares. E aí o bonito aqui, garoto, né, empolgado, eu e o Nielsen no carro, né? Aí o Nielsen só falava assim, Paulinho, devagar, Paulinho. E eu, que nada, beleza, Paulinho, devagar. Você já viu alguém capotar no Largo do Machado? Nossa. Pois é, eu capotei no Largo do Machado, meu. Como? A gente passando na frente de Fusca, a gente tinha um Fusca. Fusca azul. Fusca azul, isso aí. O carro veio, aí tinha da Light, tinha uma obra da Light. E aí eu fui desviar, estava em alta velocidade, fui desviar, a roda de trás entrou no buraco, e aí, capotei e tuf, de frente na árvore.
O Nelson foi parar lá, sabe aquele... No Fusca tinha aquele negocinho atrás do banco de trás, né? O Nelson foi parar lá atrás. E eu continuei firme aqui, né? Beleza, não aconteceu nada com a gente. Depois a gente rezava tanto, né? Tinha que dar tudo certo. Aí, cinto de segurança, nada. Você andou, atravessando Ipanema inteira com o Mário Sérgio sem parar em sinal e não aconteceu nada. Exatamente. Aí veio capotar no Largo do Machado. E o pior é que eu era noivo. Como é que eu ia falar para a noiva que eu passei a noite toda bebendo com o pessoal e tudo mais, né? Comemorando e tudo. Deu PT no carro, né? O carro deu PT, não teve jeito. Aí ela, cadê seu carro? Eu falei que você não sabe da maior. Estava nas Laranjeiras, quando eu cheguei do Maracanã, passou um caminhão, mas estragou o carro todo. Não sei se ela acreditou ou não, mas o fato foi esse. Aí eu fiquei sem carro um bom tempo. Pô, para pegar um outro carro depois foi brincadeira. Não tinha seguro, não tinha nada, né? Muito bom essa história. Né? Já viu, né? Brincadeira. Chimbica te perturbou muito com essa história, não? Pô, e como? Não, o Horta, que era o presidente, né? Teve uma reunião lá com a gente. Pois é, vocês, poxa, maravilha para vocês, poxa, nós ganhamos, fomos campeões e tudo mais. Mas não pode ficar capotando de carro, né? Jogou no ar, né? Falei, meu Deus, até o presidente sabe. Mas você não sabe da maior. Na época tinha a Joaninha, vocês lembram da Joaninha? A Joaninha, aquela patrulhinha, tudo mais, né? Rapaz, a gente parou em frente, parei numa árvore, né? O carro capotou e parou na árvore. E aí, de uma Joaninha, os caras vieram para cima da gente. Eu todo errado, né? Tinha bebido, né? Tava mal ali, sei que, capotei com o carro, na via, pô, no Largo do Machado, impressionante isso. Aí o cara falou, vem cá, documento aí de vocês, você quer? Cheio de banca, né? Isso era de manhã, de noite? Isso era umas 4, 5 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu virei pro Nelson, dançamos. Só falei assim, dançamos, né? Nelson é lá no buraco. O Nelson todo torto, né? Todo já... Rapaz, dentro do bar que tava, que a gente estava indo ali pro Catete, porque o Chimbica tinha um bar do amigo dele que a gente ia terminar lá no bar dele, né? Aí tinha um tenente, rapaz, da Polícia Militar dentro desse bar, quando viu a gente, ele era tricolor, deu uma dura nos caras, porque os caras estavam desrespeitando a gente. Livrou a gente, mandou os caras seguirem embora e deixa esses meninos, quem cuida sou eu. Eu tô falando, rapaz, tem que rezar muito, a gente rezando, a gente dá certo, meu. Tem jeito.